Olá, boa tarde. Hoje, 12 de junho, é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e as instituições alertam para o risco de crescimento da exploração de menores neste período de pandemia. Na edição de hoje, nós vamos conversar com a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, com a procuradora Luciana Coutinho. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça e você vai ver também. Operação da Polícia Federal prende auditor da Receita suspeito de cobrar propina de 23 milhões de reais de empresário para deixar de fiscalizar e autuar estabelecimento. Dia dos Namorados em tempo de isolamento social. O presente comprado pela internet aquece o coração e as vendas do comércio eletrônico. A gente teve que optar, por comprar o presente da esposa para o Dia dos Namorados através da internet, Porque, enfim, não tem condição de sair, com esse estado todo aí fora, filha? E uma homenagem especial ao ministro Marco Aurélio, que celebra 30 anos de Supremo Tribunal Federal. Nada gratifica mais o homem do que servir ao seu semelhante. E quando ele serve ao semelhante como Estado juiz, o proveito que ele tem é muito maior. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o prosseguimento a uma ação que pedia que o STF estabelecesse uma interpretação para o artigo 142 da Constituição Federal. Ele fala da atuação das Forças Armadas para a garantia dos 3 poderes constitucionais e da lei e da ordem. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o artigo 142 da Constituição Federal é claro ao definir qual o papel das Forças Armadas. De acordo com a Constituição, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Um advogado de São Paulo apresentou o mandado de injunção com pedido para que o STF estabelecesse o limite da atuação do Exército, Marinha e Aeronáutica em situações de ameaça à democracia. Ao negar o pedido, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que, com a Constituição de 1988, o Brasil fez sua transição para um Estado democrático de direito. Nessa medida, submeteu o poder militar ao poder civil e todos os poderes à Constituição. Barroso também citou fatos que aconteceram depois da Constituição de 1988, como 2 impeachments e investigações contra autoridades, inclusive o presidente da República, e disse que em nenhum desses fatos se cogitou o uso das Forças Armadas. O ministro afirmou ainda que atirar as Forças Armadas ao varejo político representa um desserviço ao país e que elas são instituições de Estado, neutras e imparciais, a serviço da pátria, da democracia, da Constituição, dos poderes e do povo brasileiro. A Justiça Federal em São Paulo suspendeu portaria do governo federal que aumentou o limite de compra de munição para quem tem arma de fogo registrada. O principal argumento é de que a norma tem vícios e, por isso, deve ser considerada inválida. A decisão liminar atende a um pedido feito pelo deputado Ivan Valente, do PSOL. A nova regra havia sido publicada em abril e aumentava de 200 para 550 o número de cartuchos liberados para cada cliente. Segundo a decisão da Justiça, o órgão técnico de controle e fiscalização de armas e munições do Comando do Exército teria de ser consultado para subsidiar a edição da norma, o que não aconteceu. Teria sido ouvido apenas um ex-chefe do órgão que, na ocasião, já não trabalhava mais para as Forças Armadas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento do habeas corpus que pede a exclusão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. O caso está sob análise do plenário virtual. E quem explica para a gente é Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Hoje, o plenário virtual do STF iniciou a análise do habeas corpus, que pede a exclusão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito sobre fake news, que apura a disseminação de notícias falsas e ofensas aos ministros do Supremo.
O ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, votou pelo arquivamento do pedido, por entender que as decisões judiciais devem ser impugnadas por recurso e que o habeas corpus não é o meio jurídico adequado para discutir decisão de ministro relator, da turma ou do próprio Tribunal Pleno do STF. O pedido ele foi apresentado pelo ministro da Justiça contra o relator do inquérito das fake news, ministro Alexandre de Moraes. O objetivo é que as investigações sejam suspensas em relação a um grupo de pessoas do qual o ministro da Educação faz parte. Os demais ministros do Supremo Tribunal Federal têm um prazo de 6 dias úteis para votarem em relação a esse habeas corpus. Lembrando que os julgamentos no plenário virtual, eles são realizados de forma remota, portanto, sem a presença física dos julgadores. E ao longo desse período, os ministros podem fazer ajustes aos votos já proferidos ou até mesmo mudar de posicionamento. Existe ainda a possibilidade de ser feito um pedido de destaque. E nesses casos, o processo ele é encaminhado para análise na sessão plenária realizada por videoconferência. O STF já começou o julgamento que discute a constitucionalidade do inquérito das fake news. O relator, ministro Edson Fachin, foi o único a votar até agora e se manifestou pela legalidade das investigações. Para ele, não há irregularidades e o inquérito se justifica em razão de atos de defesa ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou até mesmo de prisão de seus membros. Destacou também que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, está devidamente informado e acompanha todos os procedimentos. O ministro da Educação, ele foi convocado a depor no inquérito das fake news pelas declarações dadas na reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi amplamente divulgada por todos os veículos de comunicação. Nessa reunião, ele defende a prisão de ministros do Supremo. O ministro Edson Fachin votou a favor da continuidade do inquérito que apura ataques à ofensa a integrantes da corte. A Operação Probitas da Polícia Federal prendeu hoje um auditor da Receita Federal em São Paulo suspeito de cobrar propina de 23 milhões de reais para deixar de fiscalizar e autuar um estabelecimento comercial. A denúncia foi feita há 3 meses pelo empresário que disse estar sendo ameaçado pelo auditor. Além da prisão temporária do servidor público, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão na capital paulista e no município de São Sebastião. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a Companhia de Água e Esgoto do Estado a pagar multa de R$ 480 mil por descumprimento de ordem judicial. O valor vai ser utilizado no enfrentamento do coronavírus. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará foi intimada pela Justiça do Trabalho a fornecer dados de um réu. As informações eram necessárias para localizar o condenado a indenizar uma ex-funcionária. A Companhia de Água e Esgoto só respondeu à Justiça 48 dias depois e isso gerou uma multa de R$ 480 mil por descumprimento de ordem judicial. A empresa alegou que, além de não ser parte do processo, o valor da multa afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará manteve a condenação por entender que a multa é um instrumento processual legítimo e a inobservância de uma ordem judicial é um ato de desrespeito ao Poder Judiciário. O valor da multa será destinado à Secretaria de Saúde do Estado para combate à Covid-19. A plataforma criada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região para buscar a conciliação de conflitos relacionados à Covid-19 já recebeu mais de 800 demandas. A iniciativa é pioneira e funciona como espaço de diálogo entre cidadãos, Poder Judiciário e entidades públicas. A maioria dos casos recebidos pela plataforma envolve pedidos de auxílio emergencial negados pelo governo. Entre os casos que tramitam pela plataforma estão 2 ações do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para dar mais transparência na atuação do Estado no enfrentamento da pandemia. Para enviar demandas, basta entrar em contato por e-mail. O endereço é conciliacovid19@trf3.jus.br. E veja a seguir, a Organização Internacional do Trabalho alerta para o aumento da exploração de crianças e adolescentes durante a pandemia. No Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, uma campanha chama atenção para esse problema. A gente volta já já.
partir da Constituição de 1988, crianças e adolescentes são reconhecidas na condição de sujeitos de direito e não meros objetos de intervenção no mundo adulto. Mundial contra o trabalho infantil. E durante a pandemia do novo coronavírus, a data ganhou ainda mais importância. A Organização Internacional do Trabalho alerta que a crise provocada pela Covid-19 pode causar aumento significativo nos casos de exploração. Por isso, aqui no Brasil, uma campanha foi lançada para alertar sobre o problema. Uma das ações da campanha foi o lançamento de um clipe. Os rappers Emicida e Drica Barbosa lançaram uma música inédita sobre o tema, intitulada Sementes. É muito triste, muito cedo, é muito covarde, cortar infâncias pela metade. Lutar contra esse tipo de exploração tem motivo. No Brasil, o trabalho infantil atinge quase 2,5 milhões de meninos e meninas. Em 2019, das mais de 150 mil denúncias de violações a direitos humanos recebidas pelo Disque 100, mais da metade tinha como vítimas crianças e adolescentes. Com a pandemia da Covid-19, a Organização Internacional do Trabalho alerta para o risco desses números aumentarem ainda mais. Com a renda familiar reduzida, crescem as chances de crianças e adolescentes terem que se submeter ao trabalho infantil. A campanha de combate à exploração conta com o apoio de artistas e atletas. Quero convidar todos vocês a abraçar essa campanha. Eu, junto com o Botafogo aqui da Paraíba, estou à disposição para que a gente possa alavancar cada vez mais essa campanha, a diminuir esse número do trabalho infantil. Então, vocês que puderem, por favor, divulguem, compartilhem, que essa campanha vai ser muito importante para o nosso Brasil. É preciso união e compromisso de todos e de todas para erradicar de vez o trabalho infantil. Convido você a se engajar nessa luta. E quem conversa com a gente sobre esse assunto ao vivo é Luciana Coutinho, vice-coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente no Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada por nos atender, doutora Luciana. Nós que agradecemos. Uma boa tarde a todos e a todas. Qual a principal preocupação do Ministério Público do Trabalho nesses tempos de pandemia em relação ao aumento, um aumento grandioso de casos de exploração do trabalho infantil, doutora? O slogan da nossa campanha é justamente agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. E tem uma razão de ser esse slogan, uma vez que o fenômeno do trabalho infantil está diretamente associado aos níveis de pobreza e extrema pobreza, e com a pandemia, com a crise econômica que virá depois da pandemia também, nós acreditamos e já está aí evidenciado um aumento do número dos casos e da pobreza no nosso país, em razão do desemprego, em razão de quebras de empresas, e tudo isso reflete no aumento da utilização da mão de obra infantil. Então, existe uma preocupação nossa, de todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, toda a rede de proteção, que a pandemia e a crise possa acentuar uma situação que já não era confortável de forma nenhuma, uma situação que já era muito ruim. Como deve ser a atuação do poder público, doutora, na prevenção, Porque a gente sabe que informação evita que também alguns casos ocorram. A campanha é grande porque a gente sabe que uma das questões que a gente precisa combater quando se fala do enfrentamento do trabalho infantil é esse senso comum equivocado que ainda reverbera na nossa sociedade, que defende o trabalho infantil, não vê o trabalho infantil como uma violação de direitos, naturaliza ou minimiza essa violação de direitos, essa violência contra as nossas crianças e adolescentes. Então, existe uma importância muito grande nesses momentos de a campanha ela visa exatamente isso, orientar, sensibilizar, conscientizar a respeito dos efeitos ruins, dos efeitos deletérios do trabalho infantil para a criança, para o adolescente, para as famílias impactadas e para a sociedade como um todo. Agora, para além das campanhas,
O trabalho infantil, ele carece de ações concretas, de ações materiais para o seu enfrentamento. Não basta o mero anúncio na nossa Constituição, o mero anúncio nas nossas legislações, que contrários a esse tipo de violência. É preciso que o Estado brasileiro, que o poder público invista em políticas públicas para amparar e dar a adequada proteção social a essas famílias. Essas famílias, onde há casos de trabalho infantil, elas não escolhem mandar suas crianças e seus adolescentes para atividades proibidas e irregulares. Elas fazem isso premidas pela necessidade de sobrevivência. Então, essas famílias precisam ser amparadas socialmente através de políticas públicas, como a distribuição de renda, como investimento nas atividades escolares de contraturno escolar, para que essas famílias e essas crianças e adolescentes sejam protegidos. Doutora Luciana Coutinho, muito obrigada pela participação e por todas essas informações aqui no Jornal da Justiça. Nós que agradecemos a oportunidade de falar desse assunto que é tão caro para o Ministério Público e para todos os órgãos envolvidos aí na defesa da criança e do adolescente. Muito obrigada mais uma vez. E hoje vai ter webinário para abordar o trabalho infantil e o racismo em tempos de pandemia. O evento é organizado pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho e pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O evento virtual conta ainda com a parceria do canal Futura. A transmissão vai ser daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, no canal oficial do TST no YouTube. Durante a transmissão, o público vai poder enviar perguntas aos participantes. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, presta uma homenagem ao ministro Marco Aurélio, que completa amanhã 30 anos de Supremo Tribunal Federal. A gente volta daqui a pouquinho. Em tempos de pandemia, discursos de ódio, liberdade de expressão e fake news, a nossa Constituição vem sendo utilizada de maneira atemporal, de modo a sanar todos esses conflitos que surgem e se intensificam a cada dia a partir das plataformas digitais. O romance está no ar, Dia dos Namorados, e muita gente recorreu à internet para comprar o presente da pessoa amada. De acordo com o movimento Compre e Confie, o e-commerce cresceu 71%, faturando mais de 27 bilhões de reais nos últimos meses. Alisson decidiu comprar via online um presente para a mulher. Devido a essa situação de pandemia e isolamento social, a gente teve que optar, por comprar o presente da esposa para o Dia dos Namorados através da internet, Porque, enfim, não tem condição de sair, com esse estado todo aí fora, né, filho? Como Alisson, muitas pessoas têm optado pelo comércio eletrônico. Dados de uma pesquisa do movimento Compre e Confie apontam uma alta de 71% nas compras online. O setor faturou 27 bilhões de reais em 90 dias. O estudo comparou os meses entre fevereiro e maio deste ano com o mesmo período de 2019. O brasileiro tem comprado mais, mas o que aumentou também foi a cautela com esse tipo de comércio. O consumidor tem optado por comprar itens mais baratos e de necessidade diária, enquanto outros setores perdem força. Especialistas dão dicas de como evitar dor de cabeça. A primeira dica que eu te dou é pesquise. Além de você pesquisar o produto, as qualificações desse produto que você está adquirindo, você também deve pesquisar o preço, porque nessas datas comemorativas é muito comum haver uma variação muito grande do preço e, além disso, não menos importante, pesquisar sobre o fornecedor. Uma segunda dica que eu te dou é sobre o prazo de arrependimento. As compras feitas fora do estabelecimento comercial podem ser devolvidas em até 7 dias, caso você se arrependa de adquirir aquele produto ou caso ele não seja tudo aquilo que você esperou. E o isolamento social tem mesmo mudado a realidade das pessoas
Para algumas delas, por exemplo, as consequências têm sido muito mais duras. Algumas famílias estão sendo atingidas diretamente no bolso com a redução de renda. E pensando nisso, que foi criado o Mutirão do Bem Viver, que distribui cestas de alimentos e produtos de limpeza no Distrito Federal e em 7 estados. Se você quiser fazer parte desta corrente do bem, basta acessar a página do projeto no Facebook. O endereço é esse aqui na sua tela. 3 décadas, esse é o tempo que o ministro Marco Aurélio ocupa uma das 15 cadeiras do Supremo, das 11, cadeiras do Supremo Tribunal Federal. A data é celebrada neste sábado, 13 de junho. O Jornal da Justiça se antecipa e presta agora uma homenagem ao ministro que, ao longo de 30 anos, participou de julgamentos decisivos para o nosso país. 30 anos na Suprema Corte. Quantas vezes o ministro Marco Aurélio vestiu essa toga? Quantas vezes caminhou no tapete vermelho em direção ao plenário? Impossível fazer as contas. Mais fácil é contar sobre a vida desse carioca de 73 anos, filho da dona Eunice e do seu Plínio, advogado e empreendedor imobiliário, pai de 4 filhos. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Em 13 de junho de 1990, o então ministro do Tribunal Superior do Trabalho tomava posse no Supremo. Marco Aurélio foi o 49º presidente da Corte. Nos últimos 30 anos, teve várias passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral, junto com o trabalho no STF. Como presidente do TSE, na implantação da urna eletrônica, foi o marechal de campo, como gosta de dizer, daquela época em que muita gente não acreditava na novidade. Nesta cadeira, o ministro Marco Aurélio proferiu tantos votos que fica difícil a gente escolher os mais importantes. Mas a gente lembra de 2, que por coincidência envolvem as mulheres e que ele votou a favor. O direito de interromper a gravidez quando o feto é anencéfalo, ou seja, sem cérebro, e outro sobre a Lei Maria da Penha. O Ministério Público pode denunciar o agressor, mesmo que a mulher não faça a queixa. Marco Aurélio conduziu o processo de implantação da TV Justiça e sancionou a lei de criação da emissora como presidente da República em exercício em 2002, bem como da Rádio Justiça. Aliás, o ministro participa na rádio do programa Revista Justiça, em que comenta a pauta de julgamentos da semana e outros assuntos do judiciário. Às vésperas de completar 30 anos de Supremo, ele recebeu uma homenagem no plenário. Um dos mais notáveis juristas de nosso país, o ministro Marco Aurélio de Mello, é um irresignado defensor do equilíbrio entre os poderes, da independência judicial, dos direitos fundamentais e da observância irrestrita das leis e da Constituição de 1988 pelos poderes públicos. Absolutamente coerente em seus entendimentos, Sua Excelência não hesita em ser dissidente ou em fazer o devido contraponto nas deliberações, postura que muito enriquece os posicionamentos desta Corte. Sempre tive essa concepção, um simples servidor dos meus semelhantes. E ainda hoje, quando me defronto com um processo, é como se fosse o primeiro processo de minha vida judicante, percebendo sempre que não julgo, não aprecio em si apenas papéis, julgo destinos. Enquanto tiver a capa sobre os ombros, atuarei com essa espontaneidade de sempre. Ele diz que é um juiz à moda antiga, que trabalha muito mais em casa do que no tribunal. Gosta de registrar as decisões no gravador. Muitas vezes, Marco Aurélio se contrapõe à maioria dos ministros, com a prerrogativa do livre convencimento. E costumo dizer que processo não tem capa, tem conteúdo e que não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Um flamenguista fanático. Alô? E esse hino do Flamengo já tocou até numa sessão do plenário. De qualquer forma, fiquei constrangido, mas não envergonhado. Para quem foi criado num sítio, livre, em contato com a natureza, não surpreende. Muito menos a realização profissional.
Nada gratifica mais o homem do que servir ao seu semelhante. E quando ele serve ao semelhante como Estado juiz, né, o proveito que ele tem é muito maior. A realização como cidadão, como pessoa humana, é insuplantável. Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.